para a 20ª aula de História. Hoje nós usaremos os dois livros. Vamos terminar o livro 2, fazendo as correções, que iremos fazer da página 266 até 269. E o lançamento, nós vamos começar a utilizar o livro 3, tá? Abram lá na página do livro 2, 266. Esta moeda, número 9, foi utilizada pelos lídios, um povo que viveu em uma região onde hoje se localiza a Turquia. Descreva e indique a importância dos lídios para a história do comércio, né? A gente observa aí que é uma moeda redonda com cara e coroa. E os lídios, eles foram inventores de um padrão metálico para agilizar as trocas comerciais. 10. Por que o grupo dos comerciantes foi responsável por agilizar as trocas e expandir o comércio? Porque eles eram trabalhadores especializados nessa tarefa, né? Assim, a prática da atividade fazia com que eles se aprimorassem mais. Página 267, 11. Leia o texto e responda a questão proposta. Aí, vamos à questão. Segundo o que informa o texto, você diria que a expansão do comércio é um tema que ficou no passado sem qualquer interesse na atualidade? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê? O texto aqui que vocês acabaram de ler informa que a atividade comercial continua em plena expansão, né? E que no século XXI, tá? Hoje em dia, continua. Não houve tanta mudança, né, na atualidade. Continua ainda, a todo vapor. E que algumas ideias do passado, inclusive, ainda são retomadas, como a Rota da Seda, tá ok? Então, algumas coisas que aconteciam eram feitas no passado, hoje continua também. 12. Para refletir e responder, por que podemos dizer que já nas primeiras cidades desapareceu a igualdade que existia entre os membros da sociedade nas comunidades neolíticas? Porque a especialização do trabalho levou à desigualdade social, né? Principalmente a desigualdade das funções, ainda mais quando começaram a ser eleitos os governantes. Na página 268 e 269 é o Relembrando, onde na primeira imagem vocês vão colocar a palavra escambo. Na segunda, comerciantes. E na página 269, vocês vão colocar comércio com moeda, ok? Agora vocês vão pegar o livro 3 para iniciarmos o lançamento de história. No livro 3, vocês vão abrir na página 210. Nós iremos iniciar o capítulo 7. Comércio e integração. Para conversar, o que estas embarcações estão transportando? O que vocês acham? Elas são da mesma época? Acho que não, né? Olha a diferença de uma para outra. O que há de semelhante e de diferente entre elas? Então, observem aí, na live nós estaremos comentando a respeito sobre isso. Lá na página 212, nós vamos falar sobre moeda e papel moeda. Já estudamos que com a Revolução Urbana surgiu o comércio. Primeiramente ele começou com as trocas naturais, ou escambo, mas depois se expandiu e passou a ser realizado a longas distâncias. Produtos passaram a ser transportados de um continente para o outro. Essa nova forma de se fazer o comércio deu origem a um novo grupo social encarregado de fazer as trocas. Quem era esse grupo? Os comerciantes. A produção era responsabilidade dos camponeses e dos artesãos. Conforme as trocas comerciais foram ficando mais complexas, surgiu a necessidade da utilização de moedas para facilitar as transações. No começo, foram utilizados produtos como concha do mar, sal e sementes de cacau como referência para trocas. Isso nós aprendemos, né? Nos capítulos anteriores. Por volta do século 8 a.C., surgiram as moedas metálicas feitas de ouro, prata ou cobre, reservado aos menores valores. Essas moedas se consolidariam durante os séculos seguintes,
como padrão para as trocas comerciais. No entanto, o escambo ainda foi preservado em algumas sociedades. Tá? Em algumas sociedades continuaram fazendo essas trocas de mercadoria. Pensando nos dias de hoje, a única forma de se pagar pelo produto que compramos são as moedas metálicas? Vamos pensar um pouquinho. 2. Você utiliza bastante as moedas de metal? E 3. Elas ainda são feitas de ouro, prata ou cobre? Vamos pensar um pouquinho aí. Pensam, reflitam, escrevam aí ao lado o que vocês estão achando de acordo, né, com essas perguntas, o que vocês pensam, para depois estarmos fazendo a correção. Por volta do ano 950, na China, surgiu a ideia do papel moeda. Contudo, seu uso só espalharia pelo mundo cerca de 700 anos depois, por volta do ano 1650. As notas em papel representavam o valor em ouro e prata que ficava guardado com o banqueiro. Por isso eram aceitas no comércio. Era muito mais prático circular pelas rotas de comércio carregando as cédulas do que os metais preciosos, ok? Lá na página 213, vamos continuar o texto. Mas o uso do papel moeda não significou o fim do uso das moedas cunhadas em metais nobres. Aqui no glossário está falando a respeito do significado da palavra cunhar. Moldar o material para que fique com uma forma desejada, transformar metal em moeda. Então, vocês podem estar passando marca-texto. As duas modalidades de dinheiro existiam ao mesmo tempo. Há 150 anos, as jazidas de ouro e de prata para a fabricação de moedas começaram a se esgotar. No entanto, como essa se mostrou uma época de grande expansão comercial, foi necessário encontrar uma solução para isso. Desse modo, surgiram moedas em metais menos nobres, porém duráveis, como o níquel, o alumínio e o aço inoxidável. Agora vocês vão assistir um vídeo explicando melhor a respeito dessa história, tá? Anotem aquilo que vocês acharem, né, que é importante, tá bom? Preste atenção rapidinho. Tia Andréia já volta. Beijos. Desde os primórdios da civilização, o homem já praticava o comércio. As tribos trocavam os excedentes de sua produção por produtos que outras tribos estavam oferecendo. Este comércio se baseava no escambo, que é a troca de mercadorias sem o uso de moedas. A prática do escambo era a principal forma de se fazer comércio, mas esta prática tinha várias limitações. Quando um pescador quer trocar seu peixe pelo pão produzido pelo padeiro, é necessário que o padeiro tenha interesse no peixe do pescador. Caso contrário, o pescador não conseguiria o pão que desejava em uma troca direta. Para que ele conseguisse o pão, o pescador deveria trocar seu peixe com outra pessoa e conseguir algum produto que interessasse ao padeiro, para assim conseguir o pão. Para solucionar o impasse entre as vontades de vendedores e compradores, surgiu a moeda. As primeiras protomoedas surgiram para facilitar as trocas comerciais. O conceito da moeda surgiu em diferentes lugares do mundo sem contato entre si. E nem sempre a moeda dos povos da antiguidade se assemelha com a ideia que temos hoje em dia quando pensamos em moedas. O sal era uma moeda corrente na antiguidade, pois ele era essencial para a conservação de alimentos como peixes e carnes, pois após salgados esses alimentos tinham sua vida útil prolongada. Devido à sua grande utilidade, o sal passou a ser considerado uma moeda de troca. Durante o Império Romano, os soldados das legiões eram pagos com sal. Esta prática deu origem ao termo salário. Já os metais sempre foram considerados materiais muito valorizados, e por isso lingotes de cobre, prata e ouro passaram a ser usados para fazer comércio por conta de sua fácil troca por produtos. Com o passar do tempo, surgiram as primeiras moedas nos moldes que conhecemos. Devido à sua praticidade, o uso de moedas de metal passou a se disseminar pelo mundo. Os gregos se destacaram por serem os detentores do conhecimento do processo de cunhagem de moedas, e por isso as moedas gregas se espalharam por todo o Mediterrâneo. Suas dimensões e pesos deveriam respeitar a padrões pré-definidos. Para garantir sua autenticidade, as moedas exibiam selos estatais que garantiam sua validade.
Não demorou muito para surgirem os falsificadores de moedas. Estes usavam materiais inferiores nas réplicas das moedas. Outra prática comum era a raspagem das moedas feitas com metais preciosos. Após serem raspadas, parte do material precioso ficava com o falsário, que posteriormente repassava a moeda como se ela ainda tivesse seu valor integral. Já o surgimento do papel moeda é creditado aos chineses, mas seu uso demorou a se disseminar pelo mundo, tendo em vista que a técnica de produção de papel moeda era um segredo de Estado. O advento da moeda possibilitou o maior desenvolvimento do comércio e a criação de reservas de valor, que gerariam riquezas que tornariam possíveis novos avanços para os próximos estágios do processo de civilização. Assistiram o vídeo? Viram as informações referentes à moeda, né, ao dinheiro? É uma história, né, que nós estamos contando essa história desde o capítulo anterior, né? A gente aprendemos, né, nós aprendemos o que? A respeito do cacau, tinha gente que trocava sal, tinha lugares, né, que trocavam por ervas, e assim a gente vai aprendendo mais e mais a respeito de como surgiram, né, essas notas que hoje utilizamos bastante. Número 4 está assim: observem o quadro e sua legenda e respondam às atividades. Aqui nós temos o cambista e a sua mulher, uma pintura a óleo, né, sobre madeira, de 1514. O que o homem retratado na pintura está fazendo? O que vocês acham que ele está fazendo aí? Se vocês observarem, ele está colocando moedas na balança, tá? Na B, qual seria a atividade de um cambista na época em que o quadro foi pintado? Em 1514. Qual seria a função dele, né? O cambista naquela época, ele negociava moedas. E com essa negociação, facilitava o comércio. Você já viu? No capítulo 6, estudamos a origem e desenvolvimento do comércio dos comerciantes enquanto um novo grupo social. Agora, nós vamos falar sobre bancos e banqueiros, tá? Na 214. Quando Luquinha, Duda e Torugo voltavam para casa, passaram em frente a um banco. Luquinha ainda pensava sobre o que tinha acabado de aprender. Por que será que eram os banqueiros que guardavam o ouro e a prata dos papéis moeda? Sei lá, cada pessoa podia guardar seu próprio ouro, né? Acho que eles deviam saber fazer alguma coisa além de guardar dinheiro e ouro. 1. O banco tem outras funções além de guardar dinheiro. Quais? As atividades bancárias surgiram porque o uso da moeda e mais tarde do papel moeda foi tornando-se cada vez mais comum. O termo banco passou a ser utilizado há cerca de 700 anos entre os italianos. Designava a mesa onde ocorriam as operações financeiras, como troca de moedas, nas grandes feiras de comércio. Era o cambista, aquele que nós falamos na página anterior, que fazia a avaliação da moeda, verificando a qualidade dos metais, colocando-a nas balanças ou mesmo trocando diferentes moedas para facilitar as operações comerciais. Claro que era cobrada uma comissão pela prestação dos serviços. Então aqui a gente pode observar que o banco, ele não apenas só guardava o dinheiro, não, né? Ele designava a mesa onde corriam aquelas operações financeiras, troca de moedas, nas grandes feiras de comércio. Então eles tinham mais funções além do que apenas guardar aquele dinheiro. Na página 215, o texto continua: conquistando a confiança dos comerciantes, os cambistas começaram a aceitar guardar valores e, em troca, emitiam certificados que comprovavam o depósito. Com isso, os bancos tornaram-se instituições que tanto guardavam dinheiro quanto emprestavam a quem necessitava em troca de juros. Esta foi a forma pelo qual os cambistas enriqueceram e passaram a ser conhecidos como banqueiros. Então, eles não eram chamados de banqueiro, eles eram chamados de cambista. E eles facilitavam essas trocas até para os comerciantes.
ok? Lá no glossário está falando sobre juros, rendimentos obtidos como empréstimo de dinheiro por determinado período. A gente pode ver hoje, cartão de crédito tem juros, se você não paga dentro do período, corre juros, você vai pagar um dinheirinho a mais, se você não pagar aquele cartão dentro da data do vencimento, né, tem juros. Então, naquela época, iniciou também essa palavra tão conhecida hoje em dia, né, juros, rendimentos obtidos como empréstimo de dinheiro por determinado período, ok? Então, os cambistas começavam a trabalhar, né, enquanto guardavam dinheiro, né, quando emprestavam a quem necessitava, em troca de juros. Número 2 e número 3, vocês vão estar respondendo. A 2, qual é a resposta para a pergunta de Luquinha, né? Porque na realidade a gente observou o quê? Que os cambistas, eles eram os banqueiros, né? Eram chamados, não eram chamados de banqueiros. Naquela época chamavam eles de cambista. Então os banqueiros eram os antigos cambistas, que atuavam aonde? Qual local que eles atuavam? Eles atuavam em feiras comerciais e trocavam moedas, e com o tempo passaram a receber depósitos com metais preciosos, né? E começaram a emitir papéis que comprovavam o valor depositado, tá? E esses papéis começaram a se tornar papéis moeda. 3, a adulta estava certa. Por que as pessoas colocam seu dinheiro no banco e não guardam em casa? Isso aqui é uma resposta pessoal, cada um vai responder a sua e estaremos corrigindo na live, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Escrevam todas as dúvidas. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.